Olá, meu amigo, olá, minha amiga, Shalom, que a paz do Senhor esteja contigo, que é Padre João Batista, deste canal Sagrada Palavra. Gostaria de propor a você a meditação do Evangelho de duas missas na celebração do Natal do Senhor. Nós sabemos que a liturgia no missal romano são propostas 4 celebrações para o Natal, para a solenidade do Natal do Senhor. A missa vespertina de Natal, que se celebra ao entardecer ou anoitecer do dia 24 de dezembro, a missa da noite, do dia 24 para dia 25, a missa da aurora, ou missa da madrugada, ou missa da manhã, do dia 25 de dezembro, e a missa do dia de Natal, que se celebra durante o dia 25. Gostaria de propor, então, a meditação de 2 passagens evangélicas que são proclamadas em 2 missas dessas 4 que eu disse. Lucas 2, versículos de 1 a 14, que é o evangelho proclamado na missa da noite de Natal, e Lucas 2, versículos 15 a 20, que é o evangelho proclamado na missa da aurora, na missa da madrugada do dia de Natal. Essas 2 passagens, embora separadas pela liturgia, elas formam um todo, uma unidade. Portanto, temos Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 20. As narrativas bíblicas são muito rápidas, concisas e sóbrias. E essa narrativa não foge à regra. A parte que proclamamos na missa da noite de Natal, Lucas 2, versículos de 1 a 14, se constitui em 2 partes. No primeiro momento, Lucas 2, versículos de 1 a 7, é o nascimento de Jesus, o Cristo, do menino de Belém, do filho de Davi, na cidade de Davi, num cenário de pobreza. Num segundo momento, nós temos Lucas 2, versículos de 8 a 14, onde nós temos o relato do anúncio aos pastores, considerados impuros e marginalizados da sociedade judaica daquela época. É nos últimos e entre os últimos que Deus se encarna. É aos últimos que Deus se revela. São os últimos que Deus salva. O que disse o anjo aos pastores naquela noite de Natal: hoje nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. A grande manifestação luminosa que dissipa a escuridão da noite proclama o dom da paz, oferecida aos homens por Deus, por meio de Jesus. Trata-se de um dom messiânico, portanto, dom de salvação que promove um novo estilo de vida, uma nova ordem de relação entre as pessoas, que proclama uma nova esperança. Dom da paz que proclama nova esperança. Jesus não é uma ideia ou um mito, uma abstração, e muito menos a sua encarnação. Ele é o centro do tempo, da história. Envolveu-se de fato com a nossa história. É a encarnação. Fez-se um de nós. Viveu na nossa história e no nosso espaço, aqui nessa terra. Lucas, ao narrar o nascimento de Jesus, o enquadrou intencionalmente no contexto do recenseamento de toda a terra, promovido pelo Império Romano, mencionando
o imperador Augusto, que representa o primeiro, isto é, o mais poderoso do mundo todo. Menciona também Quirino, governador da Síria, província romana, que englobava também a Judéia, onde estava Belém. Já é um pouco menor. E menciona também Belém, que é a menor das 3 citações geográficas. Belém, uma cidade minúscula aos arredores de Jerusalém. O evangelista, portanto, vai restringindo do grande, o Império Romano, a menor, Belém. Do grande, o imperador, o primeiro, ao menor, que é Jesus. Jesus que se fez pequeno, que se fez o menor. Jesus é o primogênito de Maria, primeiro filho, portanto, é o primeiro. Há aqui, então, uma inversão. O primeiro de Maria, na verdade, é aquele pequeno que nasce de pobres, Maria e José. No meio dos pobres, que nasce de pobres e no meio de pobres. E é, portanto, segundo o evangelista, por isso, o maior. Jesus é verdadeiramente o primeiro e não o César de Roma. O nascimento de Jesus provoca, então, uma inversão mundial e, por que não, cósmica. Os primeiros que recebem a boa notícia são os pastores. O anjo lhes diz: eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Os primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros, nos ensina o Evangelho. Os pequenos e os últimos são os primeiros a receber a notícia do nascimento de Jesus. São os primeiros a receber o Evangelho. Assim, quando nasce Jesus, que é o primeiro, quem são os primeiros que recebem a notícia do nascimento de um Salvador, de um chefe, que é rei, que é o Messias, que é o verdadeiro Senhor? São os mais pobres? São os mais esquecidos? Ou são os totalmente esquecidos, marginalizados? Os pastores. Gente humilde, desprezada, considerada suja. Diz o texto evangélico que a glória do Senhor envolveu os pastores em luz, envolveu os pastores em uma grande luz. A manjedoura e o estábulo, presépio, permanece no escuro, na penumbra. Não há aqui um contraste. Os pastores iluminados e o presépio, a manjedoura, na penumbra. O que isso quer dizer? Quer dizer que a luz de Deus, que vem por meio de Cristo Jesus, do menino Jesus, ilumina os seres humanos e ilumina os mais pobres. O presépio ou a manjedoura, mais precisamente, quem está recostado nela, que é Jesus. É dele que vem a luz. Ele é o holofote, o presépio, a manjedoura. Aquele que está recostado na manjedoura é o holofote de onde parte a luz para iluminar os pastores,
para iluminar a humanidade inteira. É do presépio, é a manjedoura, é o Cristo Jesus menino, que é o holofote que ilumina todo ser humano, especialmente os mais pobres, especialmente os mais simples, os abandonados. É o holofote que direciona a sua luz para a humanidade, para iluminar por completo a sua existência. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 15 a 20, que é o texto que nós proclamamos na missa da aurora do dia de Natal, diz o seguinte: quando os anjos se afastaram deles, isto é, dos pastores, e foram de volta para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, para ver a realização desta palavra que o Senhor nos deu a conhecer. Foram, pois, às pressas a Belém, e encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado, recostado, reclinado na manjedoura. Quando o viram, contaram as palavras que lhes tinham sido ditas a respeito do menino. Todos os que ouviram os pastores ficavam admirados com aquilo que contavam. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as no seu coração. Os pastores retiraram-se e voltaram para suas tarefas, para seu cotidiano, louvando e glorificando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, de acordo com o que lhes tinha sido dito. Os pastores voltaram para os seus rebanhos, para o campo, para o seu cotidiano. Mas a vida deles certamente mudou. Depois de encontrar Maria, José e o menino Jesus deitado na manjedoura, os pastores voltaram, dando glória e louvores a Deus pelo que viram e ouviram. Mudou a vida deles. Voltaram para o seu cotidiano, mas voltaram dando glórias e louvores a Deus. Nós queremos também voltar ao nosso cotidiano, depois desse ano difícil, desse ano triste que nós vivenciamos. Tanta dor, tanta restrição, restrições essas que parece que vão continuar ainda por algum tempo. Mas lá no nosso interior, lá no fundo do nosso coração, nós também queremos voltar ao nosso cotidiano. Mas voltemos. E voltaremos sim, quando for possível. Mas voltemos para um cotidiano diferente, com a vida transformada pela luz do Natal. Louvando a Deus pelo que vimos, ouvimos e rezamos no Natal. Cotidiano diferente? Sim, um cotidiano diferente, marcado pela justiça, pela caridade, por um maior cuidado de uns para com os outros, com renovado respeito à vida, marcado por um renovado e maior cuidado de uns para com os outros, com um renovado respeito à vida, com um renovado respeito à própria vida, mas também com um renovado respeito à vida dos nossos semelhantes, com um renovado respeito ao planeta Terra, à natureza, que é criação de Deus e é fonte de recursos
para nossa vida. Renovemo-nos, pois, para que, quando possamos voltar ao cotidiano, seja um cotidiano diferente. Fala-se muito agora neste tempo, ou está se falando muito neste tempo, em voltar ao normal. Mas o que é o normal? É preferível dizer voltar ao cotidiano, mas não aquele cotidiano de injustiça, ou ainda marcado por injustiça, por discussões quanto à vida, quanto a quem pode viver bem e dignamente. Não um cotidiano marcado pela morte, pela sombra da morte. Não um cotidiano de divisões, de intrigas, de violência. Numa palavra, num cotidiano de morte. Mas voltemos e queiramos voltar sim, não para um novo normal, mas para um novo cotidiano, um cotidiano de paz, de amor, na presença de Deus, numa boa convivência ou numa convivência cristã, conforme os princípios evangélicos do amor ao próximo, da caridade, do perdão, do respeito mútuo, da tolerância, da amizade. Isso que nós celebramos no Natal seja uma constante em nossa vida, de agora para frente e até o fim dos tempos. Que Deus te abençoe. Tenha um feliz Natal. Nós sejamos revestidos sempre da luz que vem do presépio, que vem da manjedoura, que vem do menino Jesus, iluminados por esse holofote, um holofote divino. Sejamos revestidos por essa luz e possamos viver sempre iluminados. E quem é iluminado estende essa luz, esparrama essa luz para os outros, para que os outros também se iluminem e sejam pessoas iluminadas. Feliz Natal! Um abraço do Padre João Batista. Que Deus te abençoe, hoje, sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Natal! Viva Jesus! Viva o menino Jesus!